Boa noite, povo de Deus. A paz esteja convosco. Como é bom falar de Jesus Cristo, né? O Senhor da nossa vida. Amigos, irmãos em Cristo, irmãos de outras igrejas, pessoas que ainda são de outras religiões. É muito bom falar do amor de Deus. Creio que isto é universal. Amados irmãos, eu sou Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui quase terminando o estudo do livro de Filipenses. Hoje nós vamos falar sobre Filipenses 4:9, né? Porque até conseguiria fechar o 4:8, né? Mas nós falamos sobre tanta coisa, né? Semana passada. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Nós estamos com o doutor Rogério, o pastor Rogério, muitos de vocês conhecem, em casa, para a glória de Deus, respirando sozinho. A nossa oração é poderosa. Eu continuo pedindo oração pela esposa do irmão Paulino, que não consegue fazer uma cirurgia devido a catéter, coisas assim tão bobas, né? Ele está no hospital 2 meses. A irmã Jaciara, que está quase perdendo. Oro pela minha irmã também, Caroline Vinagre, que está com uma dor ali transvaginal, com estômago, e ninguém sabe o que é. Então, eu venho pedir orações a essas pessoas que encontram-se enfermas. Você que quer oração, nosso grupo de WhatsApp, né? Nós não deixamos as pessoas comunicar para o seu bem, para não ficar aquela coisa chata, bom dia, boa noite, pessoas colocando vídeo errado. Então, um grupo de estudo. Mas todo administrador tem meu número lá, me chama no privado se quiser alguma oração, nas páginas. Estamos aqui para orar um pelos outros para a glória de Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade. Falando para você agora, tem algumas pessoas novas no grupo, como é a nossa programação. Segunda-feira, das 15 às 15h30, ao vivo, na GBT TV, Portal Folhas Cariocas, Folhas Carioca UBA, Minas Gerais, estudo sobre o livro de Pedro. Terça-feira, no Portal Ondas de Maricá, estudo sobre os heróis da fé, estão falando sobre o apóstolo Paulo. Quarta-feira, né, que é hoje, né, no caso a gente está na quinta-feira, a gente tem às vezes uma dificuldade, né, de cumprir a agenda, devido a trabalhos, na correria. Estamos terminando o estudo do livro de Filipenses, pedindo direção a Deus, né, para ver qual o novo estudo que nós iremos falar, ou sequências de palavra. E domingo, na sexta-feira, a gente volta para a GBT TV, né, Folhas Cariocas, Folha Carioca UBA, e domingo as parábolas de Jesus. Então, espero que você goste, as pessoas estão gostando, porque é a palavra de Deus, né, meu irmão? Então, vamos lá. Eu vou começar agora Filipenses 4:8. Você que entrou lá no Facebook, a gente tem como mandar os estudos completos, estou mandando nos grupos de estudos, né? Na página do Facebook, nós temos na página principal lá, um link, né? No grupo de WhatsApp, você pode convidar, você pode entrar e estudar a palavra de Deus. Se estiver se sentindo não à vontade, pode sair, Deus sabe todas as coisas. Então, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E Batista Alfa e Ômega, YouTube, Facebook, Instagram. Meus irmãos, nós paramos na Filipenses 4:8, que eu vou ler de novo, e vamos continuar do 9 em diante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então nós destrinchamos bem aqui, mostrando como o nosso pensamento ele tem que estar evocado em coisas grandes, né? Hoje eu estava conversando até com uma amiga, né, minha médica, e eu estava comentando, estava com medo do coronavírus, e ela lembrou, né, a questão de Jó, né, que só traz a memória que o mal que eu temia sobreveio. Então nós realmente, como temos um medo, né, todas as vezes a gente vive psicanaliticamente, a gente vive aquele trauma, revive aquele trauma, isso traz coisas ruins para nós. Nós temos um mundo espiritual, demônios realmente agindo, né? Porque você pensa que não, ainda que o mundo espiritual invisível,
ele é suscetível de maior perspicácia do que o mundo material. Então, quando nós estamos, às vezes, tenso, se pessoas que convivem conosco já sabem, o mal sabe, então ele vai intensificar ali o ataque, se é uma área financeira, se é uma chateação em casa. Então, muitas das vezes, quando a gente fica preso a algum medo, isto traz, né, uma batalha espiritual. Então, nós temos que estar ali, temente a Deus. Jeremias vai falar em Lamentações que só traga à memória aquilo que me traz esperança, né? Então, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O nosso pensamento, João vai falar, desejo que te vá bem em todas as coisas como vai bem a tua alma. Então, a Bíblia tem um orientador para que nós possamos nos reter sobre coisas. Nós somos fundados sobre promessa. A palavra do Senhor vai falar também que cada dia tem o seu mal. Ela encerra todo o aspecto, né, do amanhã, das dúvidas. E Paulo, se você estudar a vida de Paulo, você vai ver que Paulo destrincha isso quando ele desafia a morte, mas não desafiando a morte por uma pulsão de morte, né? Não que ele pula de um avião sem paraquedas, mas relativizando, né, que a morte nada mais é que um fim de todos. E se ela tiver que ser abreviada em Cristo, que assim seja, porque nós temos a eternidade em Cristo Jesus. E a grande luta de Satanás é mostrar, né, pavimentar, de alguma maneira, fantasiar uma vida, quando na verdade nós temos que nos ater na eternidade. Quando nós nos guardamos para Deus, guardamos porque o tememos, guardamos porque amamos e guardamos porque equacionamos que uma eternidade é maior do que qualquer momento. Então, qualquer que seja o seu momento de dor, de genuflexão, de angústia, ele vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a sua alegria virá ao amanhecer. Ou seja, noite e dia, ou seja, a vida é feita de fases. Não existe uma pessoa que tem uma fase única, uma fase de só felicidade, uma fase de só tristeza. A vida é assim. E às vezes num dia você tem várias emoções. Um dia bom, mas você teve uma diáspora com alguém até que você gosta. Um dia ruim, você teve uma boa notícia. A vida é muito dinâmica. Então nós temos que nos ater a estas coisas. E a lista é muito grande, como eu falei, mas há uma conclusão, né? E se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Então, pode ter coisas que é pura, mas de alguma forma pode não ser verdadeiro. Pode ter alguma coisa que é verdadeiro, mas não é justo. Pode ser alguma coisa que é amável, mas não seja de boa fama. Então, ter uma família é algo maravilhoso, mas ter uma família com a destruição de outra não é de boa fama, não é justo. Então, nós temos que ter noção que Paulo, ele nos mostra todo este caminho. E aí ele vai falar no versículo 9, né? Nós estudamos essa metodologia, né, toda, falamos isso no vídeo passado, e ele vai falar um desfecho que eu poderia até encerrar, né, semana passada, mas achei bom a gente debater, que é o que aprendeste, recebeste, ouviste de mim, e em mim viste, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que responsabilidade, né? Que vida íntegra. Não estamos falando, eu estou dando estudo, por isso que os estudos são sempre conectados. Eu estou falando de Paulo, lá na Portal Ondas de Maricá. E nós já estamos passando para a conversão dele. Já estamos adentrando na conversão. E ali, quando a gente narra a vida de Paulo, a gente vê uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa extremamente, gabaritada, mas completamente perdido, completamente arrogante. O primeiro contato com Deus resume a toda a sua sabedoria, a sua maneira erudita de ver a vida, a nada. Ele cai no chão, ele fica cego, ele é levado aos instintos mais primitivos. Aquela pessoa que estava indo ali prender, ele tem que ser conduzida, porque ele não sabia. Uma pessoa que está indo num caminho, cai de cavalo cego, ele foi conduzido à casa de outrem. Então a vida é isso, né? A arrogância de Paulo foi jogada por terra. Então aqui nós não vemos mais um Paulo arrogante, nós vemos um Paulo consciente daquilo que fazia em Cristo. Nós nunca seremos perfeitos, mas podemos ser maduros. Podemos ter uma posição de vida, né, de atitudes muito melhor do que temos hoje.
Ou seja, o nosso maior propósito é ser melhor do que ontem, não ser parados, se resignar contra as coisas ruins. Então, meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, todos esses arcabouços, todas essas coisas tão interessantes que nos fala, Paulo diz: o que aprendeste, recebeste, ouviste. Então você vê que Paulo ele compreende tudo. Olha, eu aprendeste, ou seja, eu ensinei algo. Então se atenha aos ensinamentos. Por exemplo, eu estou dando ensinamento aqui para vocês, né? Estou dando ensinamento do livro de Filipenses, estou dando ensinamento do livro das parábolas de Jesus, estou dando ensinamentos sobre o apóstolo Paulo, sobre o livro de Pedro. Agora, isto daí, ele fica tão diminuto quando a nossa bibliografia ela é ruim, quando a nossa bibliografia ela é completamente desassociada, minimamente, do que aquilo que nós tentamos pregar. Então, é Paulo que aprendeste, recebeste, ou seja, Paulo não estava falando sobre o evangelho capenga. Irmãos, a maior dificuldade hoje do evangelho é conciliar estudo com espiritualidade. O reino de Deus, o apóstolo Paulo vai falar, ele é um reino, não é Paulo, né? Jesus vai falar isso, perdão, que o reino dos céus é tomado por violência. E ele vai falar que o reino de Deus, em Romanos, ele não se vergonhava do evangelho, porque ele era o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Não adianta você ficar atento a uma boa teologia e não ter uma manifestação de poder. Sobre a tua vida, há poder do Espírito Santo, poder para repreender o demônio, poder para repreender o mal, poder para repreender as obras de Satanás. E há também a sensatez para aprender a palavra da maneira que ela tem que ser. O equilíbrio é muito ruim. Então Paulo ele ensinou e deu, porque ele fala o que aprendeste e o que recebeste, e o que ouviste de mim. Porque ele não estava só atrelado àquele lugar, ele tinha cartas de referência. E Paulo, né, ele era uma pessoa que tocava na ferida. Ser pastor é muito difícil, porque o melhor pastor é aquele que não convive com você. Porque quando ele tem que te disciplinar, te exortar e até mesmo de alguma maneira, né, corrigir eclesiasticamente, há o conflito. Mas a vida espiritual é uma vida de correção, é uma vida de orientação. Tome muito cuidado, né? Freud vai falar uma coisa interessante, que o homem ele é completamente indefeso a um elogio. Muitas pessoas aguentam muita pancada, mas se perde com o elogio. É óbvio que uma liderança saudável é uma liderança que potencializa o que você tem de melhor. Mas há necessidade da correção, de mostrar onde está errado, das rotas. E muitas das vezes, quando nós mostramos isso, nós nos deparamos com coisas nossas que nós não queremos mexer. Então, Paulo vai falar, olha, o que aprendeste, ou seja, ele ensinou, o que recebeste e o que ouviste de mim. E ele não estava preocupado. Exemplo, a gente está em Filipenses. Em Corinto, Paulo quebrou o pau ali na primeira epístola, então muita agressividade, no sentido de exortação. Na própria carta de Filipenses, há pouca exortação. Gálatas, né, eles são carnais, ó insensato Gálatas. Chamar outro de insensato é em qualquer lugar uma palavra forte, tanto aqui agora quanto há 2000 anos atrás. Então nós temos que nos ater, né, que nessa visão, que Paulo estava ali sendo representado por uma autoridade espiritual. Então, meus irmãos, eu quero encerrar aqui hoje o nosso propósito, nosso estudo. São estudos curtos, né? Que você se atenha às coisas boas da vida, seja mais gentil com você mesmo. Se você se colocasse, né? Tem uma cadeira da psicologia, eu esqueci o nome agora, né? No cognitivo comportamental não. E fugiu ao nome, que explica cadeira fria, cadeira quente, ou seja, que faz ali, mostra tipo um teatro. Eu creio que se todos nós pegássemos uma criança, né, e Deus nos mostrasse essa criança, e ela começasse a fazer algumas coisas,
ou um adulto, um adolescente querendo, a gente repreenderia, seria muito severo, desce daí, não fala isso. E depois, se fosse revelado que essa criança era nós tomaríamos um baque, porque nós somos muito duros conosco. Isso não significa que eu estou incentivando não o reconhecimento, mas ter um equilíbrio, né? Em ser um pouco mais gentil com você mesmo, mas ao mesmo tempo não fazendo desta gentileza um hábito para o autoflagelo, que nada amadurece. Pecou, arrepende-se e siga em frente. Então, nós colocamos aqui a necessidade, né, repetimos a temática de quarta-feira passada, de estarmos com os pensamentos voltados ao que Deus pensa de nós. Estarmos com os pensamentos voltados para as coisas de Deus. Acredite no que Deus fala por você. Deus tem promessas, Deus te ama. E cumpra-se também um ato minimamente de uma responsabilidade entre o seu discurso e entre o que você seja. Esse é o grande ensinamento de Filipenses 4:9. Vou estar encerrando, vou estar orando e clamando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos doentes. Se você quiser, nesse momento, ore conosco. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado pela sua generosidade. Ó Deus, o mundo está passando um momento difícil, Senhor. Usa de compaixões, misericórdia, Senhor, neste momento. Eu entrego diante de Cristo, diante de Deus, a família espiritual de cada pessoa que perdeu um ente, que está com uma pessoa doente, com um problema. Visita, Senhor, a poder na oração. Guarda essas pessoas que eu narrei, guarda minha irmã com cura, que venha descobrir o que é essa dor. Guarda, Senhor, a irmã Jaciara, guarda, Senhor, a esposa do Paulino, que ela venha ter alta. Guarda as pessoas que estão enfermas, guarda as pessoas no grupo que estão oprimidas, tristes, com essa data, ou que perderam alguém, o simples fato pela empatia mínima, Senhor, com aqueles que estão perdendo. Guarda minha família, guarda a família de minha esposa, abençoa Maricá, abençoa, Senhor, o Rio de Janeiro, São João de Meriti, cada canto em que essa palavra há de chegar. Eu oro em nome de Jesus, amém. Seja abençoado, meu irmão, a paz seja convosco.